Bom, vamos lá. Estou tendo um pouco de dificuldade para gravar essa aula, esse programa que nós utilizamos para fazer essas gravações, que é o Zoom. Ele é um programa que funciona com a internet, vocês devem saber, mesmo para fazer uma gravação, né? Mesmo quando não é uma transmissão ao vivo. De modo que, quando a internet começa a oscilar muito, a gente tem perdas. Eu já perdi 2 ou 3 vídeos aqui. Inicia e daí cai, né, a conexão fica ruim e eu tenho que começar a gravar de novo. Mudei um pouco o lugar onde eu instalo no computador para tentar ver se melhora um pouco esse problema da oscilação da internet. Por isso que vocês estão vendo aqui que o cenário tradicional da videoaula do professor Leonardo mudou um pouquinho, tá bom? Bom, vamos lá, vamos trabalhar agora o crime de ato obsceno do artigo 233 do Código Penal. Vamos a ele. Artigo 233 dirá: praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Uma pena pequena, bastante pequena. Cabe suspensão condicional do processo? Cabe. Cabe transação penal? Cabe. Cabe acordo de não persecução penal? Cabe. A pena é pequena. Inclusive, essa pena, o juiz tem a discricionariedade, de acordo com o caso concreto, na fixação da pena, de aplicar ou a pena privativa de liberdade ou multa. Então, é alternativo, não cumulativo. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa questão, então, tipológica, né? Vamos fazer essa análise tipológica do ato obsceno, né? Do crime de ato obsceno. Vamos fazer essa análise do tipo, né? Ato obsceno é o ato dotado de sexualidade capaz de ferir o sentimento médio de pudor de determinada sociedade em determinado momento histórico. A expressão ato obsceno é elemento normativo do tipo, na medida em que sua compreensão reclama ou exige um juízo de valor a ser aferido, constatado em compasso com o princípio da adequação social. Então, nós precisamos entender que esta ideia do que é ou do que não é um ato obsceno é uma análise, isso necessita de uma análise temporal e local. Ato obsceno hoje tem uma ideia diferente, tem uma conotação diferente do que era a conotação dada ao ato obsceno 80 anos atrás, quando se editou o Código Penal. A gente também tem que levar em consideração que vivemos num país tropical, num país que tem uma extensa área litorânea, né? uma extensa área de praias, em que as pessoas, obviamente, utilizam-se de vestimentas de banho, e também temos que notar que somos mundialmente conhecidos como o país do carnaval. Tudo bem? Bom, então, fazer essa análise do ato obsceno nem sempre é fácil, nem sempre é uma tarefa simples, porque essa ideia vai, inclusive, variar dentro de acordo com o local, né, de acordo com o costume, de acordo com o tempo. Os tribunais, eles também variam bastante. Por exemplo, tem tribunal que entende, ou tem câmaras dos tribunais que entendem que o ato de urinar na rua, mostrando a genitália, estamos falando do homem, obviamente, que urina no passeio público, no local público, de modo a mostrar o pênis, ele infringiria o artigo 233. Temos aqui, por exemplo, uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. A micção é ato normal, mas quando praticada em via pública, com exibição do pênis, é indiscutível que ofende o pudor público. Mas nós também temos jurisprudência do mesmo tribunal, mas de outra Câmara, que entende o seguinte: o fato do agente urinar na rua não caracteriza o delito do artigo 233,
vez que a micção é ato natural, sendo impossível imaginá-la sem a exibição do pênis. Então, temos tratamentos divergentes, posicionamentos divergentes no próprio Tribunal de Justiça, que está na doutrina, como essa matéria não é uma matéria simples, né? Não se trata de um conceito simples de se estabelecer. Tudo bem? Na questão do local, a gente precisa entender, o tipo penal vai falar em local público, local aberto ao público e local exposto ao público. O que é o local público? A gente pode mencionar a rua, nós podemos mencionar a praça, nós podemos mencionar uma praia. O local que é aberto ao público, um cinema, um shopping center, um banheiro de restaurante, e exposto ao público. Por exemplo, a sacada de um edifício, a janela de um apartamento, que pode ser visualizado de qualquer local, por exemplo. Então, o ato obsceno que se desenvolva, né, que seja praticado nestes 3 locais, local público, aberto ao público ou exposto ao público, ele provavelmente caracterizará o artigo 233, me perdoem. No que tange ao tipo subjetivo, é o dolo, né? É a vontade consciente de praticar o ato obsceno em público. Então, aquela pessoa que inadvertidamente se trocou, ficou nua dentro de casa, sem perceber que a janela estava aberta, que o blindex estava aberto, enfim, não havendo dolo, não há crime. Ok? O bem jurídico tutelado é o pudor público, né? É a ideia de moralidade coletiva. Sujeito ativo é qualquer pessoa, sujeito passivo é a coletividade. Estamos trabalhando um crime vago, né? Não existe uma vítima específica, a vítima é toda a sociedade. Bom, consumação. Não se exige que o ato obsceno tenha sido presenciado por alguém, basta a possibilidade. Fica aquela dúvida, como é que vai provar, então, se ninguém viu, né? Mas pega uma câmera de segurança, por exemplo, que naquele momento ninguém viu que o ato obsceno foi praticado, mas depois fica claro pelas câmeras de segurança, né? Essa é a construção doutrinária, né? Não se exige que o ato obsceno tenha sido presenciado, basta que a visualização do ato obsceno fosse possível pelo local. O que prevalece neste dispositivo é o local onde o ato obsceno é praticado. Público, aberto ao público, exposto ao público. Tudo bem? Tentativa é possível para alguns, por exemplo, o Kleber Masson entende que é possível, é perfeitamente possível tentar. O Ricardo Andreucci, por outro lado, diz que não se admite a tentativa, porque com a simples conduta seria um crime de mera conduta, e para o Andreucci não seria possível a modalidade tentada do delito. Então, é um tipo penal simples, assim, no que tange a pena, né? Um tipo penal leve, vamos dizer assim, bastante leve, é uma infração de menor potencial ofensivo, mas há um amontoado de discussões que se travam sobre o delito para vender livros, enfim, para dar ibope, para videoaula e assim por diante, né? Então, a gente faz, depois no grupo temático, nós faremos algumas discussões acerca do delito de ato obsceno, principalmente para tentar desmistificar as diferenças em relação a outros tipos penais que nós vimos no bimestre anterior. Tudo bem? Gente, beleza, vou finalizando o vídeo por aqui. O anterior passou e, felizmente, esse a gente já conseguiu gravar sem que a internet caísse, então vão abusar da sorte. Até logo no grupo temático. Fiquem bem e até daqui a pouco.